Oi, gente, Jana por aqui. E aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje então o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser como uma aula, tá? Eu decidi fazer um novo lançamento aí através de técnicas práticas que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos dos meus estudos e reunir tudo num material que você vai poder trabalhar de uma forma que através do vídeo ou então adquirindo o material que eu vou deixar disponível num passo a passo num link, tá? Eu espero que vocês gostem, foi feito e desenvolvido com muito carinho. Desde outubro eu tô construindo esse material, então ó, é bastante coisa. Vai ser já aviso, vai ser um vídeo longo, né? Mas eu tenho certeza que vai ser bem produtivo e vai poder te ajudar de diversas formas, assim como vem me ajudando de diversas formas, essas técnicas, essas terapias, esses recursos que estão disponíveis para a gente poder trabalhar aí e eliminar de vez a escassez, quebrar essas crenças limitantes e também a escassez, tá? Primeiro, eu já aviso que provavelmente vou ter que ler o material algumas vezes, porque é muita coisa para ser dita, para ser lembrada, né? Então, desculpa se eu tiver que ler, mas é por um bom motivo, tá bom? Vamos começar? Bom, será que os arquétipos, eles conseguem aí eliminar crenças limitantes, bloqueios emocionais, escassez? Será que eles conseguem fazer isso? Bom, os arquétipos, eles possuem características que podem potencializar todas as áreas da nossa vida. Quando não possuímos tais características, aquilo que nos falta, sabe? Aquelas características assim que a gente não possui, que a gente não tem. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você seja uma pessoa muito tímida, que tenha vergonha, que não consegue falar em público. Você pode trazer um arquétipo que te ajude nesse quesito, ou seja, que te ajude a ser mais expansiva, mais comunicativa e que você possa falar em público. Assim, se você tem uma empresa e você quer ser um bom empreendedor, ou se você tem uma equipe e precisa gerenciar, liderar, você pode trazer arquétipos que seja planejador, que seja organizador, que seja líder, né? Então, são arquétipos que podem te ajudar neste processo. Então, os arquétipos, eles trabalham na gente potencialidades que a gente não possui, né? E que a gente possa então ter e trabalhar nas áreas da nossa vida. Assim como eles também podem trazer características negativas, né? Potencialidades que são características negativas que a gente chama então de lado sombra. Esse lado sombra pode ser despertado dentro da gente se a gente possui alguma característica negativa lá dentro, algo que muitas vezes a gente desconhece e o arquétipo vem e lança uma luz e potencializa esse lado negativo. Isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar os arquétipos, que a gente não possa neutralizar esse lado sombra. Através de pesquisa, através de combo de arquétipos, a gente consegue então neutralizar, né, esse lado sombra e fazer com que o lado luz dele ressalte, trazendo outros arquétipos para amenizar esse lado sombra. Então é possível, mas que para isso aconteça, a gente precisa ter conhecimento. Assim como é importante a gente fazer o nosso mapa astrológico. Dentro do mapa astrológico, a gente consegue saber quais os elementos que a gente possui, quais são aqueles que a gente tem em demasia no nosso mapa e aqueles que a gente tem em falta. Com a ajuda dos arquétipos, a gente pode equilibrar os elementos que a gente não tem. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa que tenha os elementos ar e água, ou seja, você é uma pessoa mais emotiva e mais sonhadora. E você precisa trazer elementos que te aterrem e que ao mesmo tempo também te ajude a impulsionar, a correr atrás, não ficar estagnado. Então você pode trazer arquétipos que possuem esses elementos de fogo, esses elementos de terra para equilibrar os teus outros elementos no mapa. E aí isso faz com que você não seja só uma pessoa sonhadora, não seja só uma pessoa
que fique no mundo dessa ilusão e que fique no mundo do emocional, nas questões emotivas. E que você comece, então, a construir bases sólidas, como trazendo o elemento do terra, né, que ele representa aí a estabilidade, a construção, e também trazer o elemento fogo, que é o elemento da iniciativa, de correr atrás, né? Então, para te impulsionar para frente. É possível trazer isso com os arquétipos também. Então, a importância da gente se autoconhecer, de repente fazer esse mapa astral aí e poder entender quais os elementos que a gente pode trazer para a nossa vida para melhorar, para potencializar, né, todas as áreas. Por isso que eu sempre digo, é importante a gente estudar, é importante a gente ter o conhecimento, entender o lado luz, o lado sombra dos arquétipos, não é só simplesmente ir lá e ativar o arquétipo, né? A gente precisa entender, porque tem arquétipos que podem nos ajudar, como também, no primeiro momento, pode fazer com que a nossa vida vá pro ralo, tudo para baixo, assim, né? E eles têm esse poder de fazer isso quando a gente não tem noção do que a gente está fazendo, do que a gente está ativando para a nossa vida. Então, eu sempre vou falar para vocês, busquem conhecimento, tem a mentoria que eu faço, se você quer entender como funcionam os arquétipos, quer saber qual o melhor que se encaixa, vem falar comigo, que eu consigo te ajudar através da mentoria e juntos trabalhar todos os elementos e entender quais as áreas que você precisa potencializar o que você deseja aí. E eles não fazem mágica, né? Eles têm essas características, mas quem tem que trabalhar, quem tem que colocar toda a força ali e fazer com que eles trabalhem a nosso favor é a gente. Então, eles não vão fazer essa magia acontecer, tá bom? Vamos supor que vocês queiram ativar aí o arquétipo do diamante, tá? Aí vocês foram lá, ativaram, começaram a ganhar dinheiro bastante, só que vocês não conseguem lidar com dinheiro, tá? E agora, o que eu faço? Né? Como é que eu vou fazer para lidar? Será que os arquétipos conseguem limpar as crenças limitantes referente ao dinheiro? Porque provavelmente se você consegue ganhar dinheiro, mas não consegue reter esse dinheiro, não consegue guardar dinheiro, não consegue, ou muitas vezes se sente até culpado por ganhar o dinheiro, né? Ou se sente, não, tem que me desfazer desse dinheiro aqui. E aí tem até medo do dinheiro, é porque você tem lá na sua infância crenças limitantes que não te ajudam nesse processo. Então, não vai adiantar você ativar um arquétipo para ganhar dinheiro se você não sabe lidar com esse dinheiro, não sabe entender por que você está tendo esse tipo de sentimento em relação ao dinheiro. Então, respondendo a pergunta, os arquétipos eles não conseguem limpar crenças limitantes, eles não conseguem trabalhar os nossos bloqueios, eles não conseguem ir a fundo quanto uma terapia, quanto a técnicas que possam ir na raiz do problema e entender por que a gente se sente assim em relação ao dinheiro, por que a gente não consegue reter o dinheiro, por que a gente tem culpa, por que o dinheiro a gente quer se desfazer dele, por que a gente não consegue guardar. Então, é a partir dessas técnicas, dessas terapias que faz com que a gente consiga, então, trabalhar essas crenças limitantes, mas os arquétipos, eles não trabalham isso, eles não vão fazer. O máximo que eles conseguem é abrir, de repente, começar uma jornada de autoconhecimento. Então, vamos supor que eu que utilizei o arquétipo da chave, ele foi e abriu as portas lá da infância, lá do passado, porque ele entendeu que eu precisava abrir essas portas da infância para que eu pudesse tocar a minha vida e novas oportunidades surgissem a partir daí. Então, eles podem nos ajudar nesse sentido de abrir o caminho, entendeu? Mas não tem o papel de ir lá e curar essas crenças, né? Ou amenizar essas crenças limitantes. Eles não têm esse papel. E aí, por conta disso, por conta dessa questão, é que eu trouxe esse desafio de 21 dias, né? Fazendo as pazes com o fluxo de dinheiro, com a energia do dinheiro.
Porque não adianta a gente só trazer os arquétipos, por exemplo, e trazer vendas para nossa vida, sabe? Se a gente não sabe como guardar o dinheiro, se a gente não sabe como administrar esse dinheiro, se a gente muitas vezes não se sente merecedor de ganhar esse dinheiro. Então eu senti a necessidade de trazer todas as técnicas, todas as ferramentas que eu aprendi, que eu fui estudando, que eu fui aprimorando, para trazer para vocês nesse desafio de 21 dias, que é um passo a passo, dia por dia, mostrando cada técnica, mostrando cada exercício bem explicadinho de como você deve fazer, e se você seguir esse passo a passo, com certeza você vai aí eliminar uns 80, 90% das suas crenças limitantes e começar a se entender enquanto pessoa e finalmente começar a fazer as pazes com o dinheiro, tá? Eu lembro que quando eu estava estudando a lei da atração, eu achava que aquilo era para pouco, sabe? Quando até existe uma frase da Beth Russo que ela faz sobre o Ho'oponopono, que ela sempre diz assim, ó, se nós somos filhos de Deus, deusinhos e deusinhos nós somos, né? Portanto, nós podemos co-criar a nossa realidade, né? Nós podemos manifestar tudo aquilo que a gente quiser, que é o que diz a lei da atração, né? Mas aí você pergunta, mas como se eu tentei e nunca nem achei moeda perdida na rua, né? E aí eu te respondo, porque provavelmente lá na sua infância, você deve ter ouvido do seu pai ou da sua mãe ou de algum familiar que sonhar não te leva a lugar nenhum, ser criativo não te leva a lugar nenhum, né? Porque quando a gente é criança, a gente vive no mundo da fantasia, como eu falo aqui para meus filhos, vocês vivem no mundo de Nárnia, né? E por quê? Porque criança é criativa, criança ela é lúdica, né? Ela tem toda essa questão. E aí vamos supor que você está no mundo criativo, no mundo imaginativo, que você quer, sei lá, ser rico, ser bilionário, que você quer trabalhar na empresa X, que você quer ser o cantor, quer ser a cantora famosa, enfim, sonhos, tá? E aí vem uma pessoa assim, não, 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 isso aí não é pra ti. Não, isso não é pra você. Você nunca vai ser um ator, você famoso, você nunca vai pra Hollywood, você não... Não, esquece isso aí. Isso aí não é pra você. E aí imagina, o que vai acontecer? Você vai crescer desmotivado, triste, né? Praticamente sem sonho, porque sonhar não foi permitido na infância, quem dirá agora na vida adulta, né? Como é que você vai cocriar alguma coisa? Nunca que você vai conseguir cocriar. Até pode acontecer de quando a gente está usando as ferramentas, está tomando aqueles primeiros conhecimentos, né? Tá lendo sobre o conteúdo e vai querer aplicar, pode ser que algumas coisas aconteçam e até venham até nós, né? Porque a gente está motivado no início, né? Mas aí depois a gente, sei lá, muitas vezes cocria coisas enormes, assim, coisas que muitas vezes a gente no subconsciente diz, vou, sei lá, vou querer uma Ferrari. Mas já lá no teu subconsciente, nunca que eu vou ter uma Ferrari. Então já tá lá dizendo, né, que você não vai conseguir cocriar e por conta disso não vai funcionar a lei da atração, não vai funcionar, nem os arquétipos não funcionam direito. Eles vão funcionar até um tempo, mas depois eles vão parar. Então por isso que eu disse lá no início que eles não podem lidar com as nossas crenças limitantes, entendeu? Que eles não conseguem fazer isso, porque vai chegar num ponto que a gente mesmo vai travar eles, né? A gente não vai conseguir liberar eles, né? E aí é o que acontece, né? E daí a gente se frustra e a primeira coisa que a gente faz é chegar na internet e dizer, que isso aí não funciona, que isso aí é balela, que isso aqui é não sei o quê, porque a primeira coisa que a gente faz é legitimar o nosso subconsciente, né? Dizer que não dá, já confirmar. E o nosso subconsciente, ele é muito louco, porque assim, ó, às vezes acontece uma situação banal, aconteceu uma situação banal lá na nossa infância, e ele foi lá e registrou isso. Que no primeiro momento a gente disse assim, não, mas nunca pensei nisso e tal. E aí, quanto menos espera, vem a situação e você pensa assim, meu Deus, como é que eu registrei isso? Como é que eu tô lembrando disso agora? Ou seja, o subconsciente, ele registra tanto coisa banal quanto coisa mais elaborada. Ele vai registrar lá.
Em algum momento isso vai ficar dentro de uma gavetinha escondida, sabe? E aí, se a gente tá nessa função de querer trabalhar, se autoconhecer, entender por que eu não ganho dinheiro, por que eu não consigo fluir na minha vida, por que o dinheiro não para na minha vida, por que eu não sou merecedora, é aí que eu começo a entender que o buraco é mais embaixo, que são coisas muito mais profundas, muito mais enraizadas e que precisam ser trabalhadas. Sabe assim? Por isso que eu digo, não pode ser algo superficial. A gente tem que ir lá na raiz da situação e entender por que a gente está assim desse jeito, né? E aí, gente, são camadas e camadas, entendeu? Que ficam lá dentro dessas gavetinhas. Como eu falei para vocês, fica lá guardadinho, esperando o momento de agir, de estourar. Em qualquer situação pode estourar, pode voltar à tona, né? E aí, assim, ó, por que fazer então esse desafio? Para a gente começar a ir limpando as crenças limitantes. Então, a primeira coisa que eu decidi fazer, como um passo a passo, eu decidi pegar o Ho'oponopono, a limpeza do Arcanjo São Miguel, de 21 dias, e também a oração do perdão do pai e da mãe da Cristina Cairo, tá? E eu disse assim, as duas, tanto a limpeza do Arcanjo São Miguel, que a limpeza do Arcanjo São Miguel, ele vai, o que ele vai limpar? Ele vai limpar tudo que está no nosso alcance, aquilo que a gente não vê e aquilo que a gente não vê, o material e o espiritual, tudo aquilo que não está bem na nossa vida, que não está legal, que não é para a gente ter na nossa vida, vai ser limpo através dessa oração. Quando a gente faz a oração do Arcanjo Miguel, pode ser que a gente tenha alguns sintomas, por exemplo, dor de cabeça, náusea, vômito, né? A gente pode sentir, porque a gente está limpando tudo, interno e externo, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Então vai estar gerando uma limpeza. Se a gente tiver algum contrato que a gente tenha feito com os nossos antepassados, com a nossa ancestralidade, o Arcanjo Miguel vai limpar também. Então pode ser que aconteça essas coisas. Só que assim, não é para ter medo, não é para sentir medo, porque isso não é uma coisa ruim, isso é uma limpeza, está fazendo com que você seja limpo de situações que você possa não ver, não estar enxergando, e aí vai ser limpo. Já com o Ho'oponopono, a gente vai começar a fazer as pazes com o dinheiro, né? O simples fato da gente repetir o mantra, seja para a gente ou para o dinheiro, para algum familiar, o Ho'oponopono vai nos ajudar a começar a entrar na onda da meditação, dos mantras, de como entender, de como a gente precisa ter isso, trazer isso para a nossa vida. E já a oração do perdão do pai para a mãe, veja bem, não é pra gente perdoar pai e mãe. Esse perdão é pra gente mesmo, pra gente se livrar dessas amarras do passado, desses contratos de fidelidade que a gente tenha feito com os nossos familiares. Entendeu? Não é para perdoar pai e mãe. Pai e mãe tem que fazer o papel deles, e a gente tem que fazer o nosso papel de filho. Porém, a gente se sente muito amarrado, muito preso a eles, né? Então, quando a gente começa a fazer a oração do pai para a mãe, porque assim, ó, é um dia para o pai, o outro dia para a mãe, por 3 meses. Por que 3 meses? Que é quando o nosso subconsciente começa a entender que aquilo é real e que eu preciso realmente curar na minha vida. Então é 3 meses, é a única que é 3 meses, porque o Ho'oponopono você pode fazer por 21 dias e a limpeza do Arcanjo Miguel é por 21 dias. E aí o que você vai curar? Quando você faz para o pai, você vai curar toda a sua ancestralidade, todo o seu lado masculino. Lembrando que no nosso corpo humano, o lado esquerdo pertence à mãe e o lado direito pertence ao pai, tá? E quando a gente faz a gente tá lá fazendo a oração do perdão, quando a gente faz para o lado da mãe, quando a gente fala para a mãe, a gente está curando o lado todo feminino da nossa família. Mãe, vó, tias e por aí vai. E a gente vai se livrando dessas amarras. Então, pode ser que aconteça também quando você comece a fazer essa oração que você tenha catarse, que são choros, que você sinta dor de cabeça. Eu, por exemplo, quando eu fiz,
eu travei o meu lado esquerdo, que é o meu lado mais ferido, que é o lado feminino, que é o lado da mãe. Eu tive torcicolo por 3 dias. Então aconteceu isso comigo. Foi ruim? Foi, mas eu não desisti. Eu continuei fazendo as minhas orações e comecei a ter o hábito de fazer as orações. Então, no primeiro passo desse desafio, o que vocês vão fazer? E aí é preciso seguir esse passo a passo, que foi o passo a passo que eu fiz. Se tirar da ordem, eu não sei se vai funcionar, entendeu? Então tem que seguir esse passo a passo. Então eu comecei a fazer o Ho'oponopono para mim, eu comecei a fazer pro dinheiro para mim, eu comecei a oração de 21 dias, né, do Arcanjo Miguel, e comecei a fazer a oração do perdão, né, todos os dias, fazendo lá a oração. Esse é o primeiro passo do desafio de 21 dias, tá? O segundo passo, quando a gente começa a fazer essas orações, a gente começa a perceber que começa a entender algumas crenças limitantes, começa a aparecer algumas frases que a gente ouvia lá na nossa infância. Porque dinheiro não presta, porque ser rico não é bom, porque você vai sempre trabalhar e não vai conseguir as suas coisas, enfim, todas as crenças limitantes que você possa imaginar, tá? E qual é o segundo passo, né? É a gente identificar todas essas crenças limitantes, anotar todas essas crenças limitantes que vocês forem lembrando. Vai anotando aí essas crenças limitantes. Porque no terceiro passo, aliás, no segundo passo, é vocês pegarem essas crenças limitantes e transformar em frases positivas. Então, o dinheiro não é bom. Não, o dinheiro é bom, o dinheiro vem até mim com facilidade. E vai transformando tudo que você ouviu em negativo, vai transformando em positivo, vai anotando e vai transformando elas em positivo. E quando a gente faz essas orações, a gente vai lembrando muito da nossa infância, vai começando a vir informações da nossa infância e a gente vai entendendo por que a gente tem raiva do dinheiro, por que o dinheiro não entra, por quais dessas situações estão acontecendo. E aí a gente vai para o nosso terceiro passo, que são as cartas terapêuticas. O que são as cartas terapêuticas, né? É uma conexão com o nosso passado, com as nossas vivências, com as nossas memórias que ficaram perdidas lá no nosso subconsciente. Quando a gente senta para escrever uma carta, a gente pode começar escrevendo uma história aleatória, mas quando a gente menos percebe, começa a lembrar de situações que ocorreram na nossa infância e muitas vezes aparece até aquelas pessoas que a gente chama de culpados por que a gente aconteceu isso com a gente, por que eu estou agindo assim com o dinheiro, porque eu ouvi isso do meu pai ou porque eu ouvi isso da minha mãe. Lembrando, não existem culpados, né? Cada um veio aqui com um propósito na vida, com a sua missão, com o seu propósito de evolução. Os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam. Talvez não seja o melhor mais correto, mas foram o melhor que eles podiam fazer. E se eles não fizeram o melhor deles, com certeza eles vão ter, em algum momento, um acerto de contas. E pronto. Assim como a gente precisa também entender que a gente não é perfeito. Por isso, quando eu falo para vocês que a gente precisa assumir o nosso lado sombra também, porque ninguém é bonzinho 100%. A gente também faz os nossos erros, a gente também tem as nossas fraquezas. E por conta disso, a gente precisa trabalhar e eliminar tudo isso que não está fazendo bem pra gente. E quando a gente senta para fazer as cartas terapêuticas, é para deixar vir todo o sentimento que brotar ali, de raiva, de fúria, de ódio, de mágoa, de situação que não nos fez bem. Quando vocês terminarem de fazer isso, e aí eu falo, quando for fazer as cartas terapêuticas, né, tem que ser um momento reservado para vocês, não pode ter ninguém atrapalhando, é você com você mesmo na hora que você senta para escrever. Porque vai vir à tona um misto de sentimentos e que se tiver alguém ali do seu lado vai travar você. Então as cartas terapêuticas, elas têm esse processo de trazer à tona coisas que a gente nem imaginava, né? Situações que a gente nem pensava que teria. Quando vocês terminarem de escrever as cartas terapêuticas, isso tudo tem um material que tem toda a orientação certinho de como vocês vão fazer, tá? Isso é só uma pincelada aqui por cima. Aí vocês vão pegar essa carta
e vocês vão queimar, né, na pia, enfim, aí vocês podem jogar no lixo as cinzas, ou então jogar essas cinzas dessas cartas aí num jardim florido que vocês acharem melhor aí. E você pode fazer mais de uma carta. Você pode fazer uma carta para sua mãe, você pode fazer uma carta para o seu pai, você pode fazer uma carta para você, enfim, você pode fazer uma carta de sentimentos, de sensações que não estão fazendo bem para você e que aconteceu lá na sua infância. Então, as cartas terapêuticas são para isso. O quarto passo, né, é a organização do nosso lar. Né? Se tem uma coisa que eu aprendi com a numerologia, estudando numerologia, é que o número 8, que é um número muito espiritual, ele sempre prega o seguinte: organização e equilíbrio entre o material e o espiritual. Para que você possa ter, então, fluxo financeiro na sua vida, você precisa manter o seu lar organizado. Então, o próprio Feng Shui, as meninas que trabalham com organização, né, as organizer, né, elas dizem, não, você precisa ter a sua vida organizada, ter os armários limpos, organizados, se desfazer de coisa que tá parada, né, coisa que você não usa. E aí, se você não usa e tá em bom estado, você vai lá e doa para as pessoas, ou então vende fazendo dinheiro. Mas é importante que a cada 6 meses vocês limpem os armários para que o fluxo de dinheiro comece a entrar na vida de vocês. E a organização do lar é muito importante. Então, manter a casa organizada, manter a casa limpa, sabe, tudo arrumadinho, porque um lar arrumado, a prosperidade vem, a prosperidade chega. Um lar bagunçado, nem a espiritualidade vem e nem a prosperidade entra. Então é importante a gente trazer essa organização para o nosso lar, para a nossa vida. E casa organizada, é mente organizada. Vamos supor que você sai de manhã e não arruma a cama. Não vou arrumar porque quando eu chegar de noite eu vou deitar. Mas, gente, o cérebro ele faz essa conexão. Ele entende assim, que se eu arrumo a minha cama, se organiza a minha cama, é sinal de que eu já estou começando o meu dia, já estou organizando e planejando o meu dia. Quando eu não arrumo a minha cama, o que passa na minha cabeça? Que tá tudo bagunçado, eu não tenho horário para nada, eu não tenho uma rotina para nada, e aí vira uma bagunça. Então, prestar atenção nos primeiros nesses detalhezinhos é muito importante para que a gente tenha esse fluxo de dinheiro, tá? O quinto passo é sobre os decretos, né? Os decretos são afirmações positivas para motivar a gente no dia a dia, né? Então, usar decretos, e eu fiz um compilado de decretos para a gente poder fazer junto, né? Que vocês vão poder fazer aí, para que você lembre, né? Que a vida é boa, que o dinheiro é bom, que o dinheiro chegue de formas inesperadas na nossa vida, né? Então, decretos. E os próprios decretos já é um indício da gente começar a entrar em mantras também, que é importante a gente ter meditação na nossa vida, tá? O próprio hábito de agradecer o que a gente já conquistou, de reconhecer a nossa história, de reconhecer aonde a gente já chegou na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, é uma forma de gratidão, né? Então, o sexto e o sétimo passo, eles são combinados junto com o quinto passo dos decretos, né? Para vocês verem que cada coisa, ela é pensadinha de uma forma proposital. Então, quando eu faço os decretos, já vou tendo a noção de agradecer pelo que eu já tenho. Quando eu vou agradecendo, eu posso ir criando o caderno de gratidão. Ou se eu não quero fazer um caderno de gratidão, faz o pote de gratidão, de coisas que você conquistou ao longo do seu ano, né? Que também é uma sugestão e é uma das práticas que eu faço, que é fazer o pote da gratidão, que é colocar bilhetinhos de situações que acontecem durante o ano, situações legais da vida, para a gente lembrar no final do ano o quanto a gente já realizou durante o ano. Porque a gente tem a impressão de que não aconteceu nada na nossa vida, que o ano passou voando e a gente não fez nada. Mas quando a gente anota situações de alegrias que aconteceram na nossa vida, a gente começa a perceber o quanto a gente é abençoado. E se a gente é abençoado, a gente é grato. Então é importante fazer esse exercício. É um dos que eu mais gosto de fazer, é esse, tá? E aí a gente já vai de acordo com um outro passo, que é o sétimo passo, que é evitar de ver noticiários, notícias
de tragédia, de conteúdo sexual, de situações que não trazem pra gente nenhum benefício, nenhum aprendizado. Ficar ouvindo músicas de sofrência, de situações que também não vão trazer pra gente nada de bom. Quanto mais o meu cérebro entender, eu vou ver série, sei lá, disso, de terror, vou ver não sei o que, mas não que essas coisas vão acontecer na nossa vida, mas a nossa vida vai baixar a nossa vibração energética, entendeu? E se a nossa vibração energética tá baixa, como é que a gente vai criar alguma coisa na nossa vida? Como é que a gente vai mudar a nossa realidade? Não tem como. Então a gente precisa manter a nossa vibração energética elevada. E assim, ó, cá entre nós, não existe só coisa ruim no mundo, existe coisa boa acontecendo no mundo o tempo todo também. Só que o que ganha a mídia, né? O que ganha destaque? Aquilo que tem de tragédia, aquilo que tem de situações que é o que vai vender jornal. Notícia boa não vende jornal, né? Não gera engajamento. Então, cuidar o que a gente escuta, o que a gente vê, para elevar a nossa energia vibratória. Depois a gente vai ter o 8º passo, que é sobre os arquétipos, é trazer os arquétipos para nos ajudar, ou seja, a ganhar mais dinheiro, a trabalhar vendas, saber guardar dinheiro. Então vai ter alguns arquétipos que eu vou indicar ali para que vocês possam ativar para poder usar aí nesse desafio, tá? Depois a gente vai ter um que eu nunca falei aqui para vocês, mas esse faz anos que eu faço, que são as frequências do Grigori Grabovoi. O Grigori, ele é um matemático e numerólogo russo que desenvolveu, através do número, frequências vibratórias. Na combinação de números, ele consegue ter frequências vibratórias para que a gente consiga realizar nossos desejos aí, nossos sonhos, né? Ou seja, com a repetição das frequências desse número. E um dos números que eu indico, que eu vou falar aqui para vocês, é o 520. Assim que se diz, 520. Vamos supor que seja 630. A gente não fala meia, a gente fala 630, entendeu? Então tem que dizer um por um. E o 520 é uma frequência para dinheiro rápido. Se você está precisando ganhar um dinheirinho aí rápido, o 520 te ajuda e potencializa. Então você vai dizer esse número, vai anotar no seu pulso para você olhar e dizer 520, que é dinheiro rápido, tá? O 10º passo são os mantras, né? Que vai nos ajudar a relaxar, a meditar, a silenciar a nossa mente, porque a gente precisa parar de pensar e achar que não vai conseguir, que não vai adiantar. Então, os mantras que eu indico ali, tá? São mantras que vão ajudar a gente a silenciar e a começar a trazer essa paz para nossa mente, a trazer esse silêncio, fazer com que a gente tenha um tempo consigo mesmo, porque nessa rotina que a gente tem de correria, do dia a dia, é como se a gente não soubesse, a gente parou até de respirar, desaprendeu a respirar. Então, a meditação faz com que a gente oxigene o nosso cérebro, silencie ele e volte a respirar, que é o que a gente menos faz nessa vida, é respirar com tranquilidade, né, sem correria. Continuando ainda na questão da meditação, eu fiz uma meditação de Theta Healing. A Theta Healing é uma terapia integrativa que trabalha crenças limitantes e bloqueios emocionais, mudanças de padrões. Quando a gente faz uma sessão de Theta Healing, se você nunca fez, existe um exercício que se chama escavação, mas isso não vai ter nesse desafio, é só a meditação, tá? E nesse exercício de escavação, a gente vai entendendo por que a gente tem algumas crenças limitantes. Por exemplo, quando eu fiz, eu me sentia muito culpada em relação ao dinheiro. E eu não entendia por que eu me sentia culpada, sabe? O dinheiro chegava na minha mão e logo em seguida ele saía. E eu não entendia por quê, por que eu sentia isso. E quando eu comecei a fazer a meditação, eu comecei a... Eu fui na essência, eu desbloqueei assim uma situação que os meus pais biológicos brigaram enquanto a minha mãe estava grávida, me esperando, e meu pai não me queria, não queria que eu nascesse, né? Não queria que acontecesse essa situação. E aí ele brigou muito, e a minha mãe foi parar no hospital e eu acabei nascendo prematura, de 7 meses, né? E aí, por conta disso, meu pai abandonou a minha mãe.
abandonou ela porque não tinha dinheiro e tal. E ela já tinha mais 4 filhos, né? Como é que ela ia criar mais um 5º filho sem dinheiro, sem condições e doente, porque ela ficou muito doente, né? Então, o maior ato que ela teve foi de me dar para uma pessoa me cuidar. E aí, dentro dessa meditação guiada, eu me vi culpada, como se toda a situação que tivesse acontecido com a minha mãe, né, eu tinha sido a causadora. Então, eu me sentia culpada por isso. E aí, dentro dessa culpa, eu consegui reverter essa situação através, instalando crenças positivas. Então, eu imaginei a minha mãe dizendo que eu não tinha culpa, que eu não tinha essa situação, que não era para mim atribuir essa culpa, que eu podia ficar livre disso, não, ou seja, ela me perdoando por algo que eu não fiz, né, que até então eu achava que eu tinha feito, mas na verdade eu não era culpada, que ninguém era culpado. Também enxerguei a minha avó, ou seja, fui curando isso. E quando terminou a sessão, eu tirei um peso das minhas costas, assim, sabe, eu me senti livre. Então, a sessão de Theta Healing, quando a gente vai fazendo a escavação, nossa, vai te ajudando muito a entender por que você tem alguns padrões na sua vida, por que você tem essas crenças limitantes na sua vida e que você não consegue entender. E aí, quando você vai lá, o subconsciente abre aquela gavetinha que a gente acha que não tinha, abre aquela gavetinha e puxa a memória exata do que aconteceu. E aí, você, através de instalação de downloads ali, você consegue instalar uma memória positiva em relação àquela situação ali que foi extremamente complicada. E aí você reverte. Então, o Theta Healing é muito interessante em função disso. Bom, o 12º passo é o mapa dos sonhos. O mapa dos sonhos é a visualização dos sonhos, dos desejos que a gente quer realizar, e por conta disso a gente precisa escrever isso. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de como eu fiz. Não é o meu, na verdade é só um exemplo do que você pode fazer aí, tá? Então vamos botar aqui, ó. Vocês vão escrever o nome completo de vocês numa folha A4, tá? Nome completo e a data de nascimento de vocês. Vocês vão fazer um círculo, tá? E aí vocês vão puxar setinhas. E aí aqui eu coloquei, ó, amor, eu coloquei viagens, eu coloquei financeiro, eu coloquei trabalho, estudos, espiritualidade e lazer. E aí no amor, eu quero, assim, ó, não é eu quero, né? Você vai colocar assim, um relacionamento mais tranquilo, mais saudável, enfim, que você desejar aqui. Viagens. Eu vou para a Europa, conhecer o país tal, o país X tal, não sei o que, não sei o que. No financeiro, eu vou estar faturando, sei lá, 100 mil reais por ano, não sei o que. E sim, enfim, vai colocando as informações que vocês querem. No trabalho, quero ser reconhecido, quero isso, quero aquilo, enfim. Essa situação aí que vocês vão colocar no mapa de sonhos de vocês. Isso vocês podem fazer aí. E deixar no lugar que vocês possam visualizar e no final do ano verificar se vocês conseguiram realizar esses quesitos aqui, seus sonhos, seus desejos, tá bom? E aí no final do ano você pode queimar a folhinha aqui em forma de gratidão e agradecer por aquilo que você conquistou. Continuando, o 13º passo é a lei da atração, ou seja, a gente vai aprender a co-criar a nossa realidade, ser um imã nas coisas que a gente precisa, que a gente quer ter, né? Começar a criar. E aí, com tudo isso que a gente já fez até agora, a gente vai ficar mais fácil da gente sonhar, voltar a sonhar, tá bom? No 14º passo, a gente tem os gráficos de radioestesia. Eu vou mostrar o que são os gráficos para vocês. Os gráficos, eles são utilizados para equilibrar ambientes, para proteger pessoas e bens, entre outras funções. Normalmente, os gráficos de radiestesia são impressos e colocados em locais visíveis, de modo a captar a sensibilidade de cada indivíduo. Então, a gente vai ter aqui, ó, esse aqui vocês encontram na internet para baixar, tá? Ó, pode imprimir assim mesmo. Então, ó, esse é o turbilhão.
Aliás, esse é o desembaçador, que é o que vai desembaçar as situações aí. Vamos supor que vocês têm uma herança para receber e não recebe, então ele vai te ajudar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um papelzinho, vão recortar ele no formato de círculo e ali dentro vocês vão colocar quero receber a minha herança tal. Não usar nunca a palavra não, tá? Senão não funciona. Quero conquistar, quero receber a herança, quero que tal pessoa fale comigo para resolver a questão X, e aí vocês vão colocar, depois que colocar o desejo, vocês vão colocar nesse papelzinho circular que vocês vão botar aqui em cima, tá? E aí vocês vão colocar o nome completo de vocês e a data de nascimento de vocês escrito a lápis. Quando vocês forem imprimir a folha, é importante que vocês peguem um lápis grafite que liga ao elemento terra, que é o que concretizador, né? E vão riscar, ó, passar o lápis por cima dessas linhas, tá? Para fortalecer a energia do pedido de vocês. Esse é o primeiro gráfico. Depois nós temos o gráfico turbilhão. Esse é mesma coisa, papelzinho circular, vocês vão recortar, vão escrever o nome de vocês, a data de nascimento e vou colocar o desejo de vocês. E esse aqui é só para material, tá? Só para conquistas materiais, tá? Então, vamos supor, quero um emprego, né? Então, eu quero um emprego na empresa tal, lá tá o nome completo e a data. Isso aqui é só para coisas materiais, tá? Esse é o turbilhão. Depois a gente vai ter o prosperador, como o próprio nome diz, que é o prosperador, né? Que é de prosperar, que é de abundância, que é financeira, que é para desbloquear a prosperidade, tá? Para crescimento e para movimentar as situações. Então, assim, ó, crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento financeiro, papelzinho redondinho, nome completo, data de nascimento. Depois tem um que eu acho muito bacana, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o Cruz Ansata, que é transformar o negativo em positivo, tá? Então, aqui embaixo vocês vão colocar um papelzinho e vocês vão colocar assim, por exemplo, usar o do dinheiro, né? O que a gente não quer? É viver na escassez. Essa pilha aqui vai transformar o negativo em positivo. Então, aqui embaixo, vocês vão colocar um papelzinho escrito escassez, entendeu? E o nome completo de vocês e a data de nascimento e vai colocar aqui. Esses papelzinhos, eles têm que ser colocados aqui e quando vocês realizarem, vocês, então, eliminam, né? É importante, de vez em quando, ficar visualizando isso aqui para que aconteça, tá? E o último, que é o turbilhão com Júpiter. Turbilhão com Júpiter, que é abertura de caminhos, realizar sonhos e atrair prosperidade. Mesma coisa, tá? Mesma coisa dos outros. Então, esses são os gráficos de radioestesia, que é o nosso 14º passo aqui do nosso desafio. Depois, o 15º é a carta dos sonhos. Aqui é importante que vocês escrevam num dia que vocês estiverem bem, e aí vocês vão escrever uma carta com todos os desejos, tudo aquilo que vocês querem conquistar, mas como se já tivesse conquistado. Então, assim, agradecendo, né? Ai, como é bom estar na minha casa nova, assim, assada, com cômodo tal, com janelas tal, assim, tudo bem detalhado, assim, tudo bem bonitinho, com carro tal, com a situação tal, tudo bem detalhadinho, como se você já estivesse vivendo nessa casa, já estivesse dirigindo esse carro. Escrevam essa carta e guardem dentro da carteira ou dentro da bolsa de vocês, leve sempre junto com vocês e sempre que possível visualizem. De preferência, não mostrar essa carta para ninguém, é somente para vocês. Aí vai lá, olha e vê, mentaliza direitinho tudo que vocês querem, né, como se vocês tivessem conquistado e leve sempre junto com vocês, que isso reforça a energia. O 16º passo, que são downloads, é a prática de meditação para potencializar ainda mais a sua prosperidade. Então, vão ser frases que vão ser ditas ali, né,
para vocês utilizarem e poderem eliminar de vez essas crenças limitantes, esse processo aí. Então, são 21 dias, 21 passos, todos muito bem explicados. No material tem vídeo, tem links acessando os mantras, áudio explicando como funciona tudo muito, muito, muito direitinho, tudo muito fácil de ser acessado, para vocês poderem trabalhar aí. Isso tudo eu falei que são 14 técnicas, mas vocês viram que tem 16 técnicas ali, tá? São 21 dias, 21 passos para serem trabalhados, para você conquistar aí o fluxo do dinheiro e eliminar de vez as crenças limitantes, tá? E é um trabalho que foi feito, assim, muito grande para que a gente possa prosperar, para que as coisas comecem a dar certo. Se você quiser fazer a técnica, você pode assistir esse vídeo, procurar esse material. Algumas coisas que estão aqui estão disponíveis gratuitamente no YouTube, mas esse passo a passo certinho, explicado, detalhado, com os vídeos, com os áudios, tudo muito minucioso, tudo muito caprichado, tem no link que eu vou deixar aqui abaixo para vocês poderem adquirir por um valor com super desconto, né? Tá um desconto aí de R$600, praticamente, de 697 por R$97, só que por pouquíssimos dias, ou seja, comprou, se não comprou, daí vai ter que pagar 697. Então é um valor super bacana para você ter esse material, para você utilizar e realmente trabalhar suas crenças limitantes e ir a fundo e resolver todas essas questões que a gente precisa para atrair abundância e prosperidade na nossa vida. Enfim, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários se vocês gostaram ou não. E vamos lá, gente, não perca essa super oportunidade. Foi um trabalho feito e desenvolvido com muito carinho. Compartilhe com quem vocês acham que mereça receber esse conteúdo, que eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo e vamos lá, não vamos deixar essa peteca cair, vamos entrar com 2024 com o pé lá em cima, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.